Oi, pessoal. Esse é o Virando a Página, pelo blog O Calçadão. Nós, nesta edição do programa, estamos recebendo o advogado Bruno Castro, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é também conselheiro tutelar, especialista em direitos humanos pela USP e é também pré-candidato a vereador em Ribeirão Preto. Boa noite, Bruno. Boa noite, Antônio Alberto. Recebemos também o Eliezer Pereira, o Lezé MC, que é rapper. O Lezé tem um currículo aqui bem extenso, viu? É produtor cultural, comunicador, apresentador do programa Papo de Futuro, coordenador do projeto Centro Vivo Cidade Democrática, presidente da comunidade Barracão da favela do Simeone. Olá, Lezé. E também a Duda Hidalgo. Boa noite. E também... Boa noite. E a Duda Hidalgo, é estudante de Direito da USP, Ribeirão Preto, é coordenadora do DCE Livre da USP, presidenta do Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo, é conselheira municipal da Habitação, membro do movimento Creche Já, fundadora da Rede Ribeirão Solidária e pré-candidata a vereadora. Boa noite, Duda. Boa noite, tudo bem? Tudo em paz. Olha, é com esses ilustres convidados que nós vamos conversar aqui nesta edição do Virando a Página sobre variados assuntos, mas especialmente sobre direitos humanos, sobre juventude, sobre movimento negro e um assunto que está aí na pauta do dia, eu já até vou começar com ele, que é Marielle Franco. Com esses convidados, vamos debater essas e outras questões que certamente com essa pauta surgirão ao longo da nossa conversa aqui no Virando a Página. Eu vou começar com essa questão Marielle Franco, porque aqui em Ribeirão Preto nós tivemos aquele mural da Marielle pichado, né, por alguém que passou por lá e escreveu lá uma ofensa moral, né, a Marielle, dizendo que ela já vai tarde. Eu não vou reproduzir a frase aqui porque não merece, e, portanto, demonstrando um certo ou muito ódio, né, muita raiva, muito rancor pela Marielle Franco, que era uma mulher lutadora dos direitos das pessoas de classes inferiores, dos subalternizados, das comunidades, do negro, dos direitos da mulher, e representava, portanto, essa luta importante pelo aprofundamento da cidadania, da democracia e defesa dos vulneráveis. É uma mulher que foi brutalmente assassinada no centro do Rio de Janeiro, ou seja, ela foi vítima de uma execução, né? E eu queria ouvir, nessa primeira rodada da intervenção dos nossos convidados, o seguinte: como é que por que uma mulher como a Marielle Franco, que era militante e dos direitos humanos, dos direitos civis, era vereadora no Rio de Janeiro, executada brutalmente, por que uma vítima dessa violência, e não o autor da violência, desperta esse tipo de ódio, né, que despertou aí ao longo desse tempo todo, depois da morte da Marielle, e em várias partes do Brasil, uma coisa que veio explodir aqui também em Ribeirão Preto. Alguém teve o capricho de ir lá no mural e dizer: Marielle vai tarde, né? Além de escrever lá uma injúria, né? Uma ofensa moral à vítima, né? Eu não vejo tanto ódio, e nem não é o caso, né? Contra o agressor. Mas por que essa perseguição, essa demonstração de desumanidade, né,
com relação à vítima daquela execução brutal. O que terá, né? Fico me perguntando, pergunto também aos nossos companheiros aí, o que terá provocado esta reação na sociedade de, primeiro, odiar uma mulher indefesa que foi executada, uma mulher que lutava por direitos, uma mulher que, portanto, sempre afirmou o amor e a dignidade humana. Por que isso acontece, doutor Bruno? Boa noite, primeiramente, aí a todo mundo que está assistindo. Boa noite aí, saúde o Eliezer, um grande artista da cidade, né? O senhor aí, um grande professor, um grande jurista aí da nossa região, e a Duda, a qual eu tenho o prazer aí de ser colega no Conselho de Habitação de Ribeirão. Eu creio que é o seguinte, o ódio depositado na figura da Marielle, na verdade, ele é o ódio que sofrem todos nós, defensores de direitos humanos, né? E foi canalizado na figura da Marielle a partir do momento que a Marielle se tornou um símbolo dessa luta justamente por ter sido executada. Vale lembrar que o Brasil é o país que mais mata, onde mais são assassinados defensores de direitos humanos, né? Nós temos casos emblemáticos, como o da missionária Dorothy Stand, nós temos também o Chico Mendes, temos inúmeros casos que a gente pode narrar sobre perseguição e assassinato de defensores de direitos humanos. O caso da Marielle é uma situação de execução onde um recado parece ter sido enviado para nós, defensores de direitos humanos, porque não se tentou simular um assalto ou alguma coisa que se pudesse, sabe? Não foi uma queima de arquivo, vamos parar, vamos calar a Marielle. Foi um recado para todos nós. Vale dizer que, ao final da frase horrível, né, misógina, machista, que foi colocada, que foi vandalizada no rosto da Marielle ali na Avenida Mauro Biagi, vale lembrar que no final estava assinado assim, Bozo, como se fosse um apoiador do Bolsonaro caçoando ainda da situação. Ou seja, são grupos políticos determinados, que a ameaça a direitos humanos sempre teve, sempre existiu, assim, né? Mas parece que está sendo institucionalizada por agentes do Estado e também agentes políticos, representantes de grupos políticos. Isso torna a situação um pouco mais perigosa para a gente, porque é uma maneira de colocar, às vezes, a população contra... Como se tem muita desinformação sobre o que é direitos humanos. Quantas vezes eu não fui indagado em situações, em restaurantes, em mesas de festas de aniversário, nossa, direitos humanos, credo, defender bandido, você não tem vergonha? Eu já me deparei com situações assim, sem falar com situações onde nossos parentes, nossos amigos queridos têm medo pela nossa segurança, justamente pelo recente ocorrido com a Marielle. Isso se divulgou porque, além dela ter sido brutalmente assassinada para mandar um recado para nós, defensores de direitos humanos, ela também foi atacada no pós-morte, né? Tentaram difamar ela, tentaram caluniar ela, injuriar ela de todas as maneiras, desqualificá-la como pessoa, né? Eu lembro que eu recebi uma fake news logo após a morte dela, onde ela aparecia sentada assim, com uma situação íntima com um suposto traficante. Acabou que eu fui pesquisar, a foto não era nem ela e nem o traficante que diziam que era. Ou seja, esse ódio, para mim, na minha opinião, ele é uma produção política, ela é uma produção de grupos políticos, né? Esse ataque aos defensores de direitos humanos. E como agentes políticos são formadores de opinião, obviamente isso é reverberado na sociedade, né? Na pessoa comum, no homem simples, que reproduz esse discurso preconceituoso contra os direitos humanos e contra, né, hoje em si, a esquerda, né? Porque, de alguma maneira, hoje a esquerda é associada aos direitos humanos. Muito bem. Eliezer, o que você pensa disso? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo agora.
ouvi. Ah, beleza, eu tinha escutado só o finalzinho aí dele. Boa noite a todos, salve, não cumprimentei a Duda aí, se falou ainda, mas eu estar aqui com todo mundo. É o seguinte, primeiro eu acho legal falar, eu acho que a Maria tudo saca a história dela, né? E que eu fui parar, por que eu fui parar naquela aula? O que eu tenho a ver com... na verdade, eu sou amigo do Lobão, o artista, e o Lobão é de projetos sociais, entendeu? Nós, em 99, a gente fundou o Núcleo de Cultura Periférica, e do Núcleo de Cultura Periférica, que era um grupo de estudos de jovens de periferia sobre cultura de periferia, surgiu a primeira casa de hip-hop de Ribeirão. O Lobão é um cara que viveu uma vida como tantos outros dos nossos amigos, né? Em meio à marginalização, em meio à vulnerabilidade ali do crime. E a arte chamou a atenção dele a partir daí. E nesse momento eu surgi como referência para ele nesse rolê, né? Produzindo arte, produzindo cultura. Fui até o Rio de Janeiro, a gente não se encontrou, tive o apelido de Lobão, e eu fui em vários lugares, vi obras dele, mas eu não sabia que ele era o Lobão com a gente aqui. Fui na região dos lagos, vi várias pessoas dele lá, e todo mundo falava do Lobão, e aí ele, Lobão, sou eu, caramba. Aí ele veio para cá no Dia das Mães de 2018, ele me pediu uma foto e fez uma homenagem, né? Na verdade, com essa intenção de viva as diferenças, né? E é aí que eu entro nessa história de estar ao lado da Marielle. Por que eu estar? Na verdade, a minha história como de tantos jovens periferia, Simone, nascido e criado assim. A minha infância foi nesse meio. Aos 15 anos eu morri em 2, então na época 30, 2000, eu peguei toda a guerra que tinha. Comecei a descembrar em 1500 e ali os jovens estavam entre si amigos, né? Tá ligado? E a vivência na cultura me fez ter uma visão sobre sociedade. E aí me tornei produtor cultural, ativista, sou evangélico da igreja pequena do Simeone, igreja evangélica Peniel. E aí todas essas questões e a luta que a gente tem em favor do marginalizado me levou a estar ali, entendeu? Tá naquele mural ali. Aí, eu quero retratar também que quando a Marielle foi morta, foi muito engraçado. Eu estava produzindo um mural, eu estava fazendo aqueles murais que tem de grafite próximo ao Sesc ali. E eu estava fazendo um com um grafiteiro b-boy. E quando ela morreu, a minha família sentiu medo, porque eu fui mediador, sou mediador até hoje, mas eu mediei várias questões em Ribeirão delicadas, alguns momentos até criticado por próximos nossos aí, porque eu mediei aquelas situações que ocorriam nos rolezinhos dos shoppings, entendeu? Então eu ia na periferia, trocar ideia com os moleques, trocar ideia com segurança, trocar ideia com o Ministério Público, trocar ideia com polícia, e sempre pautando a necessidade da juventude ter direito de entrar e sair em todos os lugares e de não ser tratada com indiferença dentro dos ambientes de shopping, né? E nesses rolês eu fui ameaçado por um policial também, que é dono de uma empresa de segurança, que prestava serviço para uma companhia que eu vendo uma situação. Quando a Marielle morreu aqui na minha família, surgiu esse medo, né? Porque eu já tive 2 vezes eu sofri assim, ameaça. Uma foi durante a Feira do Livro, quando a gente, dialogando com a direção da Feira do Livro, nós trocamos seguranças por jovens na feira. A gente colocava a juventude para mediar juntamente com a juventude. E a gente alinhou com a Polícia Militar para não ocorrer empate lá dentro, que tinha jovens de algum fio que a polícia ficava sempre fazendo questão de dar tia, de ficar dando padre, e a gente falou, olha, aqui dentro a gente toma conta, fora vocês tomam conta. Então a gente colocou de jovens dando isso. Então eu recebi ameaças da polícia militar nesse momento, recebi ameaças também que eu estava no shopping, e quando a Marielle, a minha família falou, meu, acho que tem que parar, né, meu, porque os caras matam, né. Olha aí o que aconteceu com ela lá no Rio. Então, tipo, a gente ficou com medo, mas no tempo a gente viu o levante que teve no país todo. Eu sou casado há 17 anos,
eu, minha esposa e meu filho foi para a rua juntamente, independente se ela era do pessoal, foi com a galera do pessoal, foi com quem era do mesmo partido, com as minorias, com a MST, foi com os movimentos, tá ligado, que lutam por igualdade, falar que a morte dela não seria esquecida, entendeu? Eu estive ali também nessa luta aí, de estar junto com quem se sentiu ofendido com a morte, e eu perdi de continuar militando, né? Eu acho que a voz dos oprimidos, de quem tem as lutas que nós temos, acho que todo mundo compartilha a luta, não vai ser calada. Então, aí, depois, o Lobão fez essa obra, né? E a gente está nesse momento atual, né? Que a Marielle, as pautas que ela defendia por moradia, por direitos iguais, eu acho que compartilha do que a gente vive do que a gente luta. Então, a gente está ali eu estou ali naquele mural, juntamente com o Lineker, que é um músico de região, é trans, juntamente com o Gelsen, que é punk, e juntamente com o Índio, né? Com o Kissy, que é um índio também, que faz uma luta brutal. E aí, no momento onde a galera da cidade se sente confortável para ir lá pichar a hora e escrever o que escreveu, eu tenho falado para todo mundo que a gente é da rua, a gente é ligado que é vandalismo. Quem fez ele não tem nada a ver com vandalismo, tá ligado? A gente tem até algumas éticas na rua, esse cuidado que a gente tem com ação e grafite. A gente tem um respeito, a gente sabe que um não interfere no rolê do outro. A gente tem a certeza que quem pôs a mão ali para escrever o que escreveu não é pichador, não é vandalismo. Uma pessoa que mais ensinar, ela sabe bem o que ela queria dizer, entendeu? Que é um discurso de ódio que ela deixou ali. Então, as pessoas estão se sentindo confortáveis nesse momento, empoderada pelo governo que a gente tem, né? O nosso governo, a gente viu a união aí, né? O sistema dos caras, vamos armar, vamos para cima, vamos... E a gente está meio ditando numa cidade que nem Ribeirão Preto, eu acho que é importante essa conversa aí. E eu acho que de início minha contribuição vai nesse sentido. Por que estou ali, quem sou ao lado de Marielle, Lineker, Kelsen, e nem do lado do índice, tá ligado? Nós tivemos um pouquinho de problema no seu áudio, estava picotando um pouco. Vê se tem alguma coisa aí obstruindo. Mas, Duda, eu queria ouvi-la sobre essa questão da Marielle Franco, né? E lembrar que a luta da Marielle é uma luta que coincide com a luta pela afirmação dos direitos humanos, etc., mas ela é uma inspiração também para as mulheres que lutam por direitos, lutam na política, fora da política, se organizam. Eu creio que a figura da Marielle vai se constituindo num ícone para todos nós, mas especialmente para a luta das mulheres. É isso, Duda? Não, com certeza é isso. Eu acho que, assim, eu concordo muito com o Bruno de que a Marielle foi morta porque ela defendia os direitos humanos, mas eu acho que essa discussão vai muito além disso. A gente tem que se perguntar o que a Marielle representa, né? A gente há mais de 2 anos sem a Marielle, são mais quase 800 dias da morte dela, e são quase 800 dias sem a morte, sem uma grande mulher que era lutadora pelos direitos, que lutava contra as desigualdades, contra o racismo, contra a própria necropolítica do estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que se aplica a outros estados também. Há mais de 2 anos a gente está sem uma companheira de luta que era muito respeitada entre todos os movimentos sociais, mas o seu assassinato, sem respostas, é uma vergonha, é uma violência contra a sua memória e a de todas as vidas que estão sendo perdidas nesse momento, as vidas que ela representava. Quem mandou matar Marielle? Quem respondeu essa pergunta até hoje? A gente sabe de toda a sujeira, corrupção, fascismo por trás do assassinato de Marielle, que envolve inclusive a família miliciana de Bolsonaro, mas a semente que a Marielle representa, a sua vida em todas as nossas vidas, porque a luta dela não foi em vão.
Eu acho que a pichação que aconteceu em Ribeirão Preto é simbólica. E eu acho que foi tanto ódio que foi despertado por aquela pichação. Não só o ódio da pessoa que fez, mas eu não sei nem se vocês acompanharam os comentários das mídias que divulgaram o acaso, né? A pichação. Eram realmente, tipo, frases de ódio contra a Marielle. Não só isso, mas frases racistas e machistas que mancham o legado que Marielle deixou. Eu acho que realmente representa o fascismo e o ódio às minorias. Representa a violência, e a violência contra o povo negro e a luta antirracista que ela sempre pregou e sempre levou. Eu acho que a gente não vai deixar a imagem de Marielle ser manchada e a gente não vai impedir que essa luta continue. A Marielle representa até hoje muitas pessoas a quem ela deu voz. Marielle também lutava pelo direito das mulheres. Marielle era uma mulher que conseguiu entrar na política. Não só isso, mas ela era negra, ela era periférica, lésbica. Olha quantas coisas ela representava. E ela foi morta por isso, ela foi morta, perseguida, ameaçada por todas as bandeiras que ela levantava e por ela representar pessoas que geralmente não são representadas, por ela desafiar esse sistema político que já existe há tanto tempo, que privilegia poucos. A gente pode até passar por mais de 20 anos de cotas eleitorais, mas ainda pergunto, por que a gente só tem uma mulher na Câmara de Ribeirão Preto? Por que a gente tem uma subrepresentatividade tão grande e latente quando a gente fala de todas as categorias as quais a Marielle representava? Quantos vereadores LGBTQIA+, se tem na Câmara de Ribeirão Preto, na Câmara dos Deputados, no Senado? Quantas pessoas como a Marielle você já viu ser eleita? Alguém aqui já imaginou Marielle presidente? Quão revolucionário é isso? Então, assim, a Marielle ela não foi só morta também porque ela representava os direitos humanos, mas porque ela tinha uma luta incansável que denunciava os abusos policiais, que denunciava as violações dos direitos humanos, a luta pelo direito das mulheres que ela representava, os espaços em que ela ocupou, essas críticas à intervenção federal no Rio de Janeiro e as atuações das milícias. Como vereadora, ela também tratou em diversas pautas. Ela atuou na coleta de dados sobre violência contra a mulher. O legado de Marielle é tão grande e justamente por ela ser tão diversa do que a gente vê na política hoje. Eu gostaria muito de ver mais mulheres como Marielle na política. Infelizmente, a gente tem poucas. Duda, eu vou te fazer uma perguntazinha, assim, num parentezinho, só para ouvir com muita curiosidade a sua opinião. O Bruno disse que logo após a morte da Marielle, tentaram também difamar, né, sua memória. E eu me lembro que uma desembargadora do Rio de Janeiro, né, portanto, estamos falando de uma outra mulher, né, replicou aí nas redes sociais algumas difamações contra a Marielle, portanto, tecnicamente, crime contra a Marielle, associando a um traficante, promiscuidade sexual, coisas dessa baixeza. E eu vejo também nos comentários da rede social, que às vezes eu vejo assim, muito por alto, né? Porque a gente, se ficar vendo aquilo, acaba envenenado também. Eu vejo mulheres também atacando a pessoa e a memória da Marielle, né? E às vezes eu fico me perguntando que estatura moral, intelectual, né, de consciência
que terá uma mulher que não é capaz de defender outra mulher que foi brutalmente assassinada, que já não está mais aqui para se defender? Você explica que ataques assim possam vir também de mulheres que são filhas, mães, irmãs, esposas, portanto, sabem que a mulher na sociedade brasileira sofre discriminação, você está, como você disse, subrepresentada, né, no campo da política. Aqui em Ribeirão Preto só tem uma. Você tem 513 deputados e 70 deputados. Vamos falar da Casa do Povo, não da Casa do Senado, que representa os estados, que representa o povo. Enquanto você tem 500, no universo de 513 deputados, você tem 70 mulheres. Portanto, isso é menos de 15%, enquanto as mulheres são mais de 50% na sociedade. A sua representação está óbvia, né? A discriminação no mercado de trabalho, né? E a misoginia, tudo isso que vem sobre a mulher. E, de repente, não é um pouco desalentador ver que mulheres, e não poucas, não são capazes de defender nenhuma mulher covardemente assassinada e que já não pode mais se defender, Duda? Como você explica? Eu sei que é duro explicar isso, mas como você vê esse fenômeno? Imagina, na verdade, eu acho que isso passa por entender que o machismo ele é uma construção estrutural, que em 500 anos de Brasil, em grande parte deles, a mulher ainda assim era tida como uma propriedade do homem. E isso é uma construção estrutural que perpassa até mesmo, que afeta, inclusive, até mesmo as mulheres. Mulheres podem, sim, reproduzir machismos, mas o que cabe a nós é entender também o porquê isso acontece. Eu acho que a luta pela participação das mulheres, as lutas feministas, elas demoraram muito para acontecer. Foi um processo muito duro e que ele acontece até hoje. Até hoje, a gente tem grandes dificuldades e a gente luta mais do que só lutar pela participação das mulheres na política, a gente ainda luta para que não se tenha feminicídio. A gente ainda luta para as pessoas entenderem que as mulheres não têm que ser mortas por serem mulheres. Quão absurdo é isso, entendeu? E isso, eu acho que não cabe nenhuma culpabilização dessas mulheres que reproduzem o machismo. E eu acho importante dizer a palavra reproduzem, porque não está no cerne das mulheres serem machistas, mas elas também nasceram nesse mesmo sistema, que é patriarcal. E eu acho que a gente tem uma luta feminista, uma luta que defende de verdade os direitos humanos, a democracia, uma luta antirracista. Todas essas lutas, elas passam pela construção de uma nova sociedade em que não se tenha... como que eu vou explicar? Em que não se tenha a exploração, de fato, das mulheres, e não só isso, mas que não se reproduza tudo isso, uma estrutura nova. Essa é uma dificuldade que vem há anos, foi o que eu falei, até hoje a gente luta pela participação da mulher na política. E eu acho que uma das coisas que aconteceu com a Marielle, por que ela foi alvo de tantos ataques, é que a gente tem que pensar também no que acontece com essas mulheres quando elas ocupam espaços de poder que são tradicionalmente ocupados por homens. Porque foi isso que aconteceu, era um espaço público, político, que a Marielle ocupou. E que tradicionalmente não seria ocupado por alguém como ela ou por alguém como eu. E o que acontece com essas mulheres? Você vê, por exemplo, a Dilma. Para se ter um impeachment da Dilma, você não precisa nem ter crime. Quando você até analisa alguns dados de como se tratam políticas e políticos, você vê uma grande diferença. Você nunca viu, por exemplo, sendo publicada uma matéria analisando o novo look do Bolsonaro. Quando você é uma mulher, as pessoas estão preocupadas com também como é a sua vida sexual, como você se veste, como você se parece, como está seu cabelo, para muito além de como são as suas ideias. Por que a governadora do Alasca, quando ela assumiu, uma das primeiras coisas que perguntaram para ela não era sobre o projeto econômico que ela tinha, não era sobre quais eram os planos com relação à mobilidade, enfim, os planos para a educação do Estado.
o que perguntaram para ela era se ela tinha ou não colocado prótese nos seios, se ela tinha ou não colocado silicone. Então, quantos machismos as mulheres passam, quantas são as barreiras que se tem, apesar de Marielle ter ocupado um espaço e ela ter feito isso muito bem, ela ter revolucionado diversas estruturas, tanto quando ela ocupava a Câmara do Rio de Janeiro, quanto até mesmo em diversos movimentos sociais em que ela ocupava, quantos machismos ela não teve que sofrer. Eu acho que ocupar esses cargos, esses espaços de poder, são o primeiro passo de muitos passos. O debate sobre o machismo não vai muito além do estabelecimento de cotas eleitorais ou de porcentagem de eleitas, ou, sei lá, de porcentagens de mulher em cargos importantes em grandes empresas, ou representação das mulheres no mercado de trabalho. É um debate que é muito mais profundo do que isso e que precisa ser levado em todos os espaços. Inclusive, te parabenizo por abrir espaço para essa discussão no Virando a Página. Obrigado. Doutor Bruno César Castro, o senhor é especialista em direitos humanos e disse que a Marielle é vítima desse ódio, foi vítima daquela violência porque defendia direitos humanos. O Lezer disse também, a Duda disse também, e eu vi que os três foram nesse mesmo caminho. Os direitos humanos hoje se identificam com os direitos da democracia, né? Com o que eu costumo chamar de núcleo ético dos Estados democráticos. Os direitos humanos hoje são a bandeira da democracia, né? Portanto, a bandeira de sociedades justas, sociedades igualitárias, sociedades civilizadas. Os direitos humanos são direitos de todos, não é de uma classe apenas, é direito da humanidade. Isso parece hoje fora de dúvida. Eles foram objeto de uma longa conquista, desde o século XVIII para cá. No século XVIII, conquistaram os direitos humanos da burguesia, no século XIX, afirmaram os direitos humanos da classe trabalhadora, no século XX, os direitos humanos de terceira geração, que é de toda a humanidade, como a paz, o desenvolvimento, a autonomia dos povos, a autonomia das culturas, meio ambiente sadio, tudo isso compõe o que nós designamos por direitos humanos. Eu creio que defender isto, né, é defender todas as classes, todas as etnias, as culturas, enfim, defender a humanidade. Por que quem defende direitos humanos atrai esse tipo de ódio, doutor? Primeiramente, doutor, eu acho que há uma distorção atual sobre o conceito de democracia criada por alguns grupos políticos. Por exemplo, a gente escuta muito falar que democracia é a vontade da maioria. E não é bem assim. Aliás, não é assim, né? A democracia, ela é os resguardos dos direitos de todos, inclusive das minorias. Então, sobre uma bandeira, uma espécie de uma bandeira democrática distorcida, pensam em cometer barbáries antidemocráticas, na verdade. Como, por exemplo, a maioria votou num presidente que é contra, por exemplo, o aborto. Então, o aborto tem que ser criminalizado mesmo porque a maioria quer isso. Não, mas a minoria, ela tem seus direitos resguardados, né? Então, é isso. A outra situação com vocês, por que se cria esse ódio e tal? Eu tenho um conceito também que tá baseado na distorção das ideias. Por exemplo, eu sou frequentemente indagado sobre essa questão de defender bandido no sentido da questão carcerária, por exemplo. Eu sou um defensor de direitos humanos, um advogado de direitos humanos, que eu, né, enquanto sou da Comissão de Direitos Humanos, já atuei sim, em algumas questões carcerárias, mas nunca foi a minha principal militância dentro dos direitos humanos, que foi, no caso, né, nos últimos anos, aí, a questão da moradia, por exemplo. E o pessoal confunde, acredita que moradia não é questão de direitos humanos, que direitos humanos é só questão de preso, né? E como é uma categoria muito fácil de ser alvejada, que são as pessoas que estão presas, né?
aquele antigo jargão, né? Ah, se está lá é porque alguma coisa fez, rezando não estava, aquela conversa toda. Então fica muito fácil você depositar todo o ódio da sociedade naquela camada que está já presa, né? Que já é pré-julgada, já está muitas vezes condenada. Antes de ser condenado judicialmente, já é condenado pelo simples fato. Nós sabemos, o senhor, como promotor de justiça, pode dizer bem, quantos casos não são julgados já pela sociedade antes de serem julgados pela justiça, né? Então, eu acredito que essa distorção cria essa confusão, né? Só que a quem interessa essa confusão? É isso que eu sempre me pergunto. A quem interessa atacar os direitos humanos? Interessa à direita? Como assim? Como pode interessar à direita isso? Porque governos vêm e vão, né, mudam de direita e esquerda. Então, como a direita pode ser contra os direitos humanos, caso um dia ela esteja em situação de oposição, ela seja caçada, perseguida por uma esquerda? Os direitos humanos servem para garantir os direitos de todos, da direita, da esquerda. Porém, criou-se essa ilusão de que direitos humanos é uma coisa de esquerda e direitos humanos é uma coisa de bandido. E aí tenta se associar tudo dentro de um balde de ódio, né, com esses discursos de ódio. Mas a quem interessa criar esse cenário de ódio, esse cenário contra os direitos humanos? A quem interessa? Eu fico, né, me perguntando aqui. É a extrema-direita? São essas pessoas protofascistas, fascistoides que a gente vem encontrando hoje aí? Eu acho que nós não podemos mais deixar de falar essa palavra que todo mundo tenta abolir. Ai, fascismo, não fala isso, não tem nada a ver, não é fascismo. Olha o que aconteceu com o mural da Marielle, entendeu? Olha o que vem acontecendo com nós, né? Essa reação. O Eliezer falou, cara, é uma coisa que eu passo por isso, né? O Eliezer falou. A família não quer que a gente trabalhe com isso, né? Então, eu acho que esse ódio tal é causado, arquitetado por grupos políticos, por interesses políticos, sim. Não acredito que é uma coisa normal. Como eu disse, o agente político ele é um multiplicador de ideias, e essa ideia que ele, né, fala, se o presidente pode, todo mundo pode. Uma coisa interessante, a Duda citou que ela olha os comentários lá. São assustadores os comentários, mas os que são menos assustadores, os que são mais assustadores, na minha opinião, não são nem esses que vêm direto com ódio carregado. São aqueles que tentam se passar por... tentam justificar de uma maneira covarde, de uma maneira desonesta intelectualmente, a situação da Marielle. Como, por exemplo, eu via muita gente, quem isso importa? Por que está noticiando isso? Essa Marielle nem de Ribeirão era, nunca fez nada por Ribeirão Preto. Peraí, tem uma avenida na cidade chamada Avenida Presidente Kennedy, por exemplo. E alguém já pensou em tirar o nome dessas pessoas que estão lá pensando em riscar o mural da Marielle? Já pensaram em tirar o nome de um presidente estrangeiro da nossa cidade? Nunca. Nós temos avenidas com o nome de presidentes ilegítimos, que, ao meu ver, presidentes que não passaram pelo crivo eleitoral, como os do regime militar, são ilegítimos. E nós temos placas com o nome dessas pessoas aí nas ruas. Nós temos N situações, essas questões de homenagear. A gente pode ir até mais longe, a gente pode pegar que nós temos rodovias com nome de bandeirantes que eram assassinos. Eram uns piratas do sertão, né? Então, para mim, isso é um trabalho, né? É um trabalho arquitetado. Interessa a alguém, assim, atacar os direitos humanos, né? Interessa a grupos políticos atacarem direitos humanos, justamente porque quem abraçou os direitos humanos foi o campo político da esquerda. É estranho isso, né? Para mim é muito estranho, porque realmente eu não consigo compreender o porquê, porque os direitos humanos ele não pode ter essa dicotomia esquerda-direita, eles são humanos mesmo, são para todos. Mas eu acredito que é isso, e assim, hoje eu tenho um trabalho que é no sentido da conscientização. Eu acredito que o principal trabalho que os defensores de direitos humanos têm hoje é conscientizar a população.
Como, por exemplo, levar que direitos humanos não é só questão carcerária, né? É também, né? Não temos que fugir disso para tentar esconder esse pessoal, né? Que merece a nossa atenção, mas falar, olha, a gente faz tantas coisas além dessa questão, como, por exemplo, a moradia. As pessoas se surpreendiam de saber que o meu trabalho com direitos humanos era com moradia, mas isso não é direitos humanos é os bandidos. Eu falei, não, o senhor está confundindo direito penal com direitos humanos. Tem muita coisa a ver, sim, óbvio, né? Tudo no direito tem. Mas eu sustento essa posição, doutor, de que é um trabalho político mesmo, né? Não tenho mais o que discorrer sobre isso. É um trabalho político que interessa a grupos e tiram vantagens políticas da situação. Bem, eu acho muito interessante, Bruno, fico te ouvindo, porque você tem uma prática aí, né, de direitos humanos no campo da moradia, também aí agora no campo dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, como conselheiro, militou na OAB, foi estudar na USP, né, se especializar em direitos humanos. Eu vejo que o seu discurso é um discurso calcado na prática, na ação. Eu acho que é muito didático. Você encontra alguém que fala, direitos humanos é defender direitos de bandido, você pode mostrar que o seu trabalho, né, desmente isso. Não, o que nós estamos fazendo aqui é direitos humanos. Eu queria saber do Lezé justamente sobre isso. O Bruno tem essa prática aí, você tem também a prática no campo cultural, né, Lezé? Já mencionou aí o risco que a sua família teme, que você corre, porque faz essa luta na defesa dos direitos humanos, né? Por que você acha que os direitos humanos suscitam, atraem esse ódio todo, hein? Acho que a conexão do Lezé caiu. Lezé, você está ouvindo? Vou perguntar para a Duda, depois a gente volta para o Lezé. Duda, o Bruno estava dizendo que muita gente diz, para que defender a Marielle Franco? Ela não é daqui de Ribeirão Preto, ela nunca fez nada por Ribeirão Preto. Ele até lembrou a Avenida Presidente Kennedy. Não me consta que o Kennedy tenha feito também alguma coisa por Ribeirão Preto, para merecer um nome de avenida, né? Nós não temos a Marielle aqui, mas temos a nossa Luana Barbosa, né? Que também foi vítima de uma violência grande, né? Então, significa que a luta da Marielle Franco continua aqui, né? E há muitas Marielles no Brasil todo, né? E que acabam despertando, né? Atraindo esse ódio. Você já explicou bem por que isso acontece. A mulher ocupa espaço de poder que originalmente é destinado ao homem, afirma direitos sempre negados, como o direito da mulher, o direito do pobre, o direito do povo da periferia, o direito LGBT. Claro que isso vai provocar reação, né? Agora, em geral, a gente sente uma má vontade, um mal-estar quando se fala em direitos humanos, né? Eu lembro, isso que o Bruno falou é verdade. O campo conservador diz que defender direitos humanos é defender bandido, né? Antigamente era defender preso político, no tempo da ditadura, agora passou para defender criminoso. Tem uma manipulação perversa aí do conceito, né? Da ideia, da locução direitos humanos. Esse estigma ainda acompanha a gente, acompanha a esquerda, acompanha aqueles que abraçam essa tarefa de defender os direitos humanos, Duda? Machado, claro parece que o Duda, só um segundinho, parece que o Eliezer já resolveu lá. Pode tentar ver se deu certa a conexão dele, Eliezer? Pode. Deixa eu aproveitar e ouvir a Duda, que eu acabei de fazer a pergunta aqui. Tá. Pode ser? Não, mas se quiser testar, tudo bem. Depois eu respondo. Só para ver se está funcionando ou não. Como que eu faço? Você está aí? Alô? Não sei se deu certo. Está ouvindo, Lezé? Eu não estou ouvindo. Não está com condição mesmo. Então, toca aí, Duda. Bom, eu acho que o debate dos direitos humanos, eu sempre brinco, tem uma música que eu acho que é do Zeca Pagodinho, que chama Caviar, que é
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E direitos humanos tem um pouco disso. As pessoas nunca viram nem comeram, só ouvem falar do que é direitos humanos. Eu acho muito legal a fala do Bruno, em que ele traz realmente uma definição assim mais palpável, né, do que é isso que tanto falam, que é direitos humanos. E eu acho que a gente tende a levar essa pauta para um nível muito mais abstrato, mas que ela fica muito clara a necessidade da defesa dos direitos humanos quando a gente analisa alguns casos que são completamente absurdos, como, por exemplo, os 15 barracos do Jardim Aeroporto que foram demolidos em plena pandemia. Quão absurdo é isso? 15 famílias ficaram sem ter onde morar, viram suas casas virarem entulhos. Isso é violação dos direitos humanos. Eu acho que quando a gente aponta onde há violação, fica muito mais claro também o que é isso, né? O que é o direito da humanidade. E eu concordo muito com que não é uma pauta que tem que ser defendida só pela esquerda ou só pela direita. É uma pauta que não deveria nem estar em discussão. Eu acho um absurdo. Hoje em dia, a gente ter realmente que discutir que ainda direitos humanos são necessários de ser defendidos. Direitos que são tão básicos, sabe? Garantir a dignidade da pessoa humana. É isso, é garantir a dignidade. E de todos, independente de quem sejam, do centro à periferia, de todas as classes, raças, orientações sexuais, gêneros. Eu acho que é por aí que passa essa discussão. É entender o quão ampla é essa pauta, mas também o quão significativa ela é. E quanto que ela muda e impacta a vida das pessoas. A gente tem um governo que é fascista, sim, que é genocida e que vai contra os direitos humanos. Ponto. O governo Bolsonaro é uma grande representação disso. Não só ele, mas seus seguidores também, né? Vira e mexe cometem diversos atos. E eu acho que isso também é a postura de Bolsonaro dá permissividade para as pessoas que seguem ele cometerem exatamente as mesmas coisas. É falar que tá ok, sim, se você cometer um ato que viole os direitos humanos. É falar que tá ok, sim, não garantir a dignidade das pessoas. A gente tem um governo que deixa as pessoas na fila esperando o auxílio emergencial, que queria que fosse aprovado com um valor muito mais baixo do que foi, e que agora as pessoas enfrentam grandes dificuldades para isso, para sobreviver. A gente tem um governo que governa para poucos, para muito poucos, e que pensa em muito poucos. E justamente porque o compromisso desse governo não é com o povo, não é com os direitos humanos, é com a iniciativa privada, é com a desigualdade social, porque frui disso, porque se beneficia disso. Quando a gente tem, por exemplo, casos como a creche do Cristo Redentor, que ficou meses fechada no ano passado, e que não estava sendo aberta por diversos motivos, mas uma das especulações era porque nenhuma organização social que pudesse assumir a creche, né, depois da PL 134, que infelizmente foi aprovada, e se deixou um bairro inteiro sem creche, é nessa discussão que a gente vai. Por quê? Porque queria privilegiar a iniciativa privada, porque estava esperando outra OS aparecer. Então, a gente vê, né, esses casos que são icônicos e que mostram mesmo qual é o compromisso desse governo que a gente vive. E eu acredito que a gente consegue mudar isso aos poucos, assim como eu falei, esse é o primeiro de muitos passos. A gente vive realmente uma disputa política e ideológica muito grande. Infelizmente, essa disputa política e ideológica inclui também a defesa dos direitos humanos. Gostaria muito que todos defendessem isso. Mas, infelizmente, a gente tem diversos políticos que tendem a não concordar que as pessoas do centro à periferia merecem ter dignidade e sobreviver, ao mínimo. Então, eu acho que é um pouco disso do que eu penso sobre essa pauta. Eu sei que é muita coisa, mas é realmente triste pensar que isso ainda está em disputa, né? Zé? Tá me ouvindo bem agora? Agora tô, tá perfeito. Eu mudei para o celular aqui, o computador estava dando problema.
pessoal está querendo te ouvir. Eu estava falando com o Dr. Bruno, que e a Duda também segue nesse mesmo caminho, ela tem uma militância realmente efetiva, né? Tem uma militância histórica, material, de quem intervém na realidade e não fica apenas elaborando conceitualmente as questões de direitos, sobretudo direitos humanos, mas faz, né? Você faz no campo da cultura, né? E com todos os riscos aí que a sua família teme, né? Porque você luta por direitos humanos nessa sua ótica da cultura, difundindo, atuando pedagogicamente, mas também materialmente intervindo na realidade, né? Explica para a gente como é que do ângulo, da trincheira da cultura, você consegue, né, promover a difusão, o aprofundamento, o alargamento do foco e da efetividade dos direitos humanos e, consequentemente, portanto, da democracia, da paz, uma sociedade mais fraterna. Legal. É importante falar que, tipo assim, nesse meu trabalho, o trabalho é na base mesmo, né? A gente está na periferia, a gente cresceu na periferia, então a gente conversa, a gente tem uma facilidade de dialogar melhor com a galera aqui. E aí, quando a gente fala de direitos humanos na periferia, como a nossa educação não é uma educação que na verdade, contempla essas ideias, que passa uma perspectiva do que é direitos humanos na periferia, essa ideia de polarização aí ganha força e as pessoas não se compreendem e não sabem bem o que é direitos humanos. Entendeu? Então, a gente, com o rap, com a arte, com a cultura, com o nosso trabalho na base, consegue dialogar melhor para que haja uma compreensão do que é direitos humanos. Entendeu? Porque quando a gente começa uma discussão, até é uma crítica que eu faço à esquerda, né? Porque, tipo, acho que essas pautas não ganham eleição, a gente não consegue chegar no poder por levantar a bandeira de Marielle, por falar de legalização da maconha, por falar a favor do aborto, falar de feminismo. Meu, infelizmente, a sociedade não está preparada para dialogar dessa forma, a gente tem outras formas para atuar para que as pessoas compreendam a necessidade de entender sobre isso. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Tá fazendo sentido? Perfeitamente. Então, tipo assim, eu acho que quando a gente faz um trabalho de base, entendeu? O nosso discurso, o nosso diálogo com a comunidade, ele tem que ser de uma forma com que as pessoas compreendam sim que direitos humanos são direitos humanos, né? De esquerda ou de direita, não é bandeira de alguém, é bandeira de todos, entendeu? Então, às vezes, quando a gente conversa com uma pessoa simples e fala de direitos humanos de outra forma, e depois fala, não, isso é direitos humanos, você fala, caramba, eu pensei que direito humano era quando alguém ia preso e que não tinha algumas coisas lá que aconteciam na cadeia e não era cumprida, aí entrava alguém lá e defendia, e eles falaram, não, é isso aqui também. Então, tipo assim, eu acho que é importante, a gente estar numa disputa de narrativa, e a direita sabe fazer isso muito bem, entendeu? Ela tem conversado aqui na periferia, e aí muita gente abraçou esse discurso, e agora a gente está se dando mal, porque outras pessoas também não conversaram com a base, não falaram que era direitos humanos de direita, às vezes a gente vê várias bandeiras levantadas. Em vários momentos, a gente tem várias bandeiras, militantes que levantam bandeiras, mas aqui, quem vota, a grande massa que vota não tem compreensão dessas bandeiras, do que é exatamente. Entendeu? Eu sou cristão. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou cristão, sou evangélico. Quando eu vou falar sobre aborto, como que eu abordo o lance do aborto? Eu falo, olha, nos princípios evangélicos, a gente é a favor da vida. Entendeu? Então, eu defendo a vida. Então, eu acho que ela está acima de tudo. Mas eu acho que a mulher tem o direito de escolher o que ela quer para ela no momento que ela decide fazer. E eu acho também que, em vários momentos, mulheres que tomaram essa decisão não foram paradas pelo Estado como ela deveria ser parada. Mas eu explico de uma forma... Eu não chego falando que eu sou a favor do aborto. Eu não levanto a bandeira e falo, não, isso assusta, meu. Isso minha mãe não vota, minha mãe me critica. Então, agora, quando você explica de forma com que quem está aqui na base compreende, a gente consegue avançar. Entendeu? E para a gente avançar nessas discussões, a gente tem que ter um discurso que é compreendido por todos. Entendeu? Então, eu vejo que, até para quem está nessa militância, eu acho que, às vezes, as bandeiras, assim, a gente está falando de Marielle, tá ligado? Tipo, tem muita gente que nem sabe da luta de Marielle. Por que mataram essa mina? Tá ligado? O que ela... direitos humanos. O que é essa fita de direitos humanos? Qual que é desse rolê? Entendeu? Tem gente que não sabe. Então, tipo,
Eu acho que é importante a cultura e a arte, o rap, na verdade, que é a ferramenta que eu sempre usei para dialogar e que foi o que me ajudou a ter uma compreensão de sociedade melhor, me ajuda nessa linguagem, me ajuda a enxergar também essa necessidade que eu acho que quem milita junto com a gente tem a dificuldade de falar com a base, entendeu? Muito bom. Antes de continuar, eu queria só fazer referência aqui a algumas pessoas que estão nos vendo, e é muita gente, viu? Bruno, Duda e Lezé. E muitos elogios para vocês, viu? Então, dizendo aqui, alguns dizendo, ó, só gente grande, alto nível, parabéns, sucesso total aqui com a torcida organizada, viu? Então, vou mencionar por amostragem alguns nomes apenas desses amigos que estão nos acompanhando nesse momento, neste horário, né? É o Felipe Lubianchi, o Tremura, Douglas Marques, Cabelo Silva, Mariana Sila, Valtemir Pieraço, pessoal da Digital Design, o Dair Silva, Maria Cruz, Maria Conceição Nascimento, Denis Bálsamo, Kelly Amaral, Isabela da Silva, Maicon Regis, Denis Bálsamo, o blog Calçadão também está dizendo aqui que os nossos amigos precisam se lembrar de inscrever no canal. A Flávia Meziara, a Flávia Oliveira, Luiz Nogueira, Luciana Mendes, Vitor Hugo, Elvis Ruas. Olha, tem um rol imenso aqui, Isabela da Silva, Diego Pandulo, o Augusto Roberto Nogueira, Kelly Amaral, Cássia Leone, Luiz de Roberto, Vanderlei Caixa Filho, enfim, olha, tem um rol imenso. Eu poucas vezes vi uma live assim com esse sucesso, hein? Parabéns para você. Eu sinto muito que a gente esteja chegando já perto do limite aí, mas não vamos nos preocupar com isso, porque eu quero, na verdade, ouvi-los. Doutor Bruno, o senhor está agora lutando pelo aprofundamento dos direitos humanos fundamentais da criança, do adolescente, enfim, da juventude. Eu vou explorar um pouco o seu gênio prático, que eu gosto muito dele, né? Desse gênio de mexer na vida, né? Não só nos livros e nas concepções abstratas, cerebrinas, do intelecto, né? O que falta para a juventude de Ribeirão Preto em termos de políticas públicas, políticas sociais, para integrar a juventude, tirar do tráfico, tirar da violência e promover o desenvolvimento, né, e o aperfeiçoamento da juventude de Ribeirão Preto? O que o senhor põe ali na cabeça da lista? Doutor, falta a presença do Estado, falta um governo forte. Na verdade, falta um governo que, pelo menos, deixe de violar direitos. Hoje, o maior violador de direitos da criança e do adolescente na cidade de Ribeirão Preto é a própria prefeitura, é o município. A gente começa já bem da base mesmo. Nós temos aí de 3.500 a 4.000 crianças sem vagas em creches. Todos os anos é essa confusão, né? O Conselho Tutelar fica entupido de pessoas pedindo vagas em creche. O que a gente tem a fazer primeiro pedir amigavelmente para a secretaria, eles não têm a vaga, porque não existe a vaga, né? O que ocorre é que as creches estão virando depósitos de crianças, porque fica uma quantidade bem acima de crianças para professores, para cuidadores, que é o recomendado pelos pedagogos. Então, o que falta é isso, falta um Estado presente. O Estado é ausente, o Estado é violador, o Estado não fornece. O que a gente precisa também, eu acredito, é implementar a cultura da prioridade absoluta do direito da criança e do adolescente. A Constituição Federal e, posteriormente, o ECA, na sequência, adotou a teoria da prioridade absoluta e da responsabilidade abrangente, eu não me lembro, mas o que vem ao caso aqui é a prioridade absoluta. Por exemplo,
eu quero dar um exemplo. Uma criança que ela chega num posto de saúde, por exemplo, para receber um atendimento, ela tem prioridade absoluta? O meu trabalho me leva a crer que não, porque eu recebo muitas denúncias de casos de evasão, onde a mãe vai com o filho ao médico e aí, de repente, o hospital entra em contato conosco dizendo que aquela pessoa se evadiu. Mas aquela pessoa evadiu-se por quê? Se ela que foi procurar. Aí a gente vai tentar apurar o caso, percebe que a pessoa ficou esperando horas na fila e resolveu ir embora. Então, será que isso é uma evasão? Será que a prioridade absoluta está sendo cumprida? E assim, o ECA é uma lei nova, né? Relativamente nova. Então a gente também não culpa a rede de proteção por não saber trabalhar. E esse conceito da prioridade absoluta também é um conceito relativamente novo. Então a gente está querendo orientar, aprender e ensinar toda a rede a trabalhar com o conceito da prioridade absoluta. Né? Eu ainda, para ser bem sincero, ando pesquisando um pouco sobre isso, de como isso seria aplicado. Se seria de uma forma radical, se isso inclui o orçamento, por exemplo, da cidade. Vamos dar um exemplo muito básico. Prioridade absoluta do direito da criança e do adolescente. Vale para todos. Vale, inclusive, para o senhor prefeito. Quando ele prioriza construção, por exemplo, de vias, viadutos, rodovias, e enquanto está faltando creche, eu acredito que ele esteja cometendo aí uma violação. É uma ilegalidade. Dentro do meu ver, dentro da minha militância, que hoje é ligada somente à criança e adolescente, eu acredito que enquanto tiver uma criança sem vaga de escola ou de creche, não tem que construir, não tem que fazer um palmo de asfalto nessa cidade. Não tem que fazer mais nada. Tem que primeiro resolver prioridade absoluta, prioridade absoluta. Então, o negócio é o seguinte, a educação está ok? Estão todos os alunos na escola, apesar da baixa qualidade, mas pelo menos estão na escola? Estão. Aí vamos cuidar de outros tipos de política, de outros tipos de políticas públicas. É uma visão que eu tenho, que eu ainda preciso realmente aprimorar ela, né? Eu estou no Conselho Tutelar, sou um conselheiro novo, estou querendo implementar esse tipo de política aí de crença da prioridade absoluta, mas ninguém faz um esforço, né? Nós não temos uma representatividade, um pessoal na Câmara que ajuda com isso, né? Vamos fazer leis, né? Vamos desenvolver leis aqui, leis municipais, né? Que priorizem o atendimento na rede municipal de saúde, que resolvam de vez essa questão mesmo da falta de creches. Então, doutor, eu acredito que hoje, assim, na lata, o que precisa é Estado. Precisamos de governo, precisamos de um governo que priorize, né? O resto, a militância está cuidando, né? A gente vê aí o Eliezer aí, que faz esse trabalho bonito com os jovens, e um trabalho que é refletido na arte, né? Eu queria até aproveitar aqui a situação, porque eu gosto muito do trabalho do Lezer, e depois eu queria até perguntar para ele, queria que ele falasse, tem uma música que ele fez, né, que tá ligado ao caso da molecada do Quintino, que estava tendo um problema de aprendizado, e ele fez uma música sobre isso, né, uma música que tem trechos aí de funk, e eu queria também, né, deixar mais umas perguntas aí para o Lezer. Muitas ele já respondeu, né, que eu tinha aqui para fazer, que é o que fez ele levar, né, entrar nessa, como ele teve o acesso à cultura, mas também queria que ele falasse, né, das músicas dele, né, da onde vem a inspiração, quais são as favoritas, porque ele é um artista bem completo mesmo dentro desse conceito de rap, hip hop. Ele faz rimas com batidas de reggae, com batidas bem instrumentais, tem mixagem com banda de rock. É um trabalho bem completo que passa uma mensagem muito, muito, para mim, valorosa para os jovens. Eu queria saber um pouco dele aí, qual essa história da música que ele compôs para o pessoal do Quintino com dificuldade de aprendizado, e também queria saber um pouco da inspiração dele, né? Da onde vem essas músicas, se algumas são inspiradas em alguns fatos que ele viveu nessa militância dele. Doutor Bruno, tudo isso é para usar esse violãozinho que eu estou vendo aí atrás? Aí, ó, vou daqui a pouco... né? Podemos... Quem tem que fazer é o artista aí, que é o Eliezer, que sabe tudo do assunto. Eu só arranho. Duda, você tem uma militância aí plural, né? Na luta pela educação infantil, movimento de creche, agora militando também no direito à habitação. Eu sei que você está puxando essa luta aí para
em favor dos alunos das universidades privadas que aqui durante a pandemia estão com suas mensalidades sendo pagas integralmente, sem receber a contrapartida. Essa é uma luta plural, mas eu queria te fazer essa pergunta sob a perspectiva ótica da juventude. Você que tem essa ação prática, né? Você que tem a mão na massa, tem essas várias perspectivas de luta, de intervenção, o que a juventude de Ribeirão Preto está precisando urgentemente, o que você põe no topo da lista que precisa ser implementado aqui para promover a cultura, a educação, a integração, o lazer, mas também para dar opção, alternativa de vida para a juventude, que ela não seja atraída pelo tráfico, pela violência. O que você aconselha a fazer em Ribeirão Preto? Olha, Machado, sinceramente, eu acho que o que falta para a juventude é esperança. Eu acho que a gente tem uma juventude inteira que teve seus sonhos tirados por esse governo, enfim, tiveram todas as suas questões desqualificadas em prol da austeridade. E eu acho que é isso que falta para essa juventude, a esperança que foi tomada deles. Hoje em dia, a gente vive um cenário em que 25% da juventude do Brasil inteiro integra a juventude nem, ou seja, a juventude que nem estuda e nem trabalha e também que nem tem perspectivas. E isso é uma coisa muito grave. Quem pensa políticas públicas para essa juventude? A juventude é a que mais sofre, por exemplo, com a informalidade hoje em dia. Essa precarização do trabalho, né, que vem desde o governo Temer e todos, enfim, essas reformas e realmente ataques à classe trabalhadora, quem sofre mais com tudo isso é a juventude. Quem sofre mais com a quantidade de reformas que a gente vai ter da Previdência ainda, também é a juventude. E em Ribeirão Preto, em específico, a gente tem um cenário em que a juventude não é valorizada. Não é nada valorizada, na verdade. E não se formula políticas públicas para essa juventude que fica aí jogada às traças. Inclusive, um dos principais problemas de Ribeirão Preto é, sim, a questão da educação de Ribeirão Preto, porque a gente sofre um déficit pedagógico que vem desde os primeiros anos do ensino básico, que vem se acumulando. Tem escolas de Ribeirão Preto em que 96% dos estudantes que se formam no ensino fundamental não têm um aprendizado adequado em matemática. Essa é a realidade. E que não tem perspectivas, por exemplo, de integrar o mercado de trabalho, de entrar em uma universidade, que tiveram todas essas perspectivas de fato tomada por um governo que não se preocupa, que além de não proporcionar um plano para a juventude, que a deixa, enfim, que a deixa sofrer com seu descaso. Então, a gente precisa, sim, de políticas voltadas para a juventude. E não só isso, mas de um respeito também à forma de lazer e de organização dessa juventude. Eu acho absurdo que, por exemplo, as batalhas de rap da Praça 7 tenham sido tiradas de lá. Que a juventude não possa ocupar esse espaço com as suas formas de lazer e organização. Quando a gente fala de cultura, lazer, de educação dentro da cidade, a gente fala de cultura, lazer e educação para quem? Inclui essa juventude que é da periferia? Inclui qual juventude quando a gente fala disso? E, enfim, eu acho que realmente a gente vive um cenário de completo desrespeito e descuidado com a nossa juventude, que, querendo ou não, é o futuro do nosso país. E não só isso, também tem que dizer a respeito da pauta ambiental, porque quem vai viver mais tempo e sofrer mais com isso também é a juventude. E eu achei um absurdo, por exemplo, que em Ribeirão Preto, o Código Ambiental que foi aprovado tinha metade dos artigos que o Código anterior. Tem uma redução de 97 artigos. E quem vai sofrer com poluição do ar, com, enfim, o acúmulo de resíduos sólidos a longo prazo, com um não planejamento, por exemplo, de uma nova maneira de utilização de recursos hídricos que não dependem exclusivamente do aquífero Guarani, é a juventude. A gente sofre com tudo isso a longo prazo. Então, a gente tem que pensar, sim, em um novo projeto de sociedade, em um novo projeto que inclua essas pessoas,
e um projeto a longo prazo, e não só que traga benefícios a curto prazo, e ainda assim, benefícios a curto prazo que nem para o povo não são, que são para o interesse, de novo, de poucos. Então, eu acho que juventude é uma pauta transversal que ela tem que ser debatida em todas as áreas. Inclusive, em todas as minhas intervenções, né, eu sempre acabo falando sobre a questão da juventude, porque, querendo ou não, com todo esse avanço, né, desse governo ultra neoliberal, fascista, a gente tem sofrido muitos ataques também. A gente tem sofrido ataques da educação, de tudo. E tudo isso impacta. Até, sei lá, se você pegar alguns dados, igual nos anos 2000, quando teve um aumento do poder aquisitivo das famílias, isso permitiu com que uma parcela, né, da juventude pudesse estudar exclusivamente e garantir sua formação profissional. E a gente vê que essa não é a realidade hoje, que além de não poder estudar exclusivamente, não tem nem emprego. Muito bem. Olha, eu vou mencionar aqui, por amostragem também, eu devo dizer que vocês estão fazendo um maior sucesso aí, viu? Mencionar alguns dos nossos companheiros que estão seguindo a gente: o Marcelo Domingos, o Coletivo Abaiomi, a Silvia Seixas, do CONEM, a Adria Bezerra, lá da Casa da Mulher, o professor Mauro Inácio, da Resistência Socialista, o nosso companheiro, brilhante professor e pré-candidato também a prefeito de Ribeirão Preto, Ramon Faustino, da Primavera Socialista, e quero lembrar que o Eliezer Pereira, o nosso Lezer em si, vai ser convidado, convidado do blog O Calçadão, para voltar numa live amanhã também aqui conosco. Ô, Lezer, não estou ouvindo. Está desligado, Lezer. Liberaram aqui agora. Estou de quarentena, é nóis, vamos embora. Tá. Lezer, eu queria que você respondesse aí as inquietações do Bruno. Você viu que ele está querendo pegar umas dicas com você aí, nós ficamos curiosos, sobretudo com essa coisa da inspiração, de onde vem, etc. Quando a Duda falou em tirar a cultura popular lá da Praça 7 de Setembro, né? Eu vi que o seu olho brilhou aí, você quase pediu uma parte, né? Fique à vontade também para falar sobre esse fato aí mencionado pela Duda. E eu queria, então, acrescentar, finalmente, para você que pedir que você, como artista popular, que lida no campo popular da cultura, tem, portanto, uma militância importante aí, é rapper, enfim, um artista que nós podemos chamar de organicamente popular. O que do ponto de vista da cultura, Lezer, está faltando para Ribeirão Preto e as administrações futuras dessa cidade não podem deixar de lado? Olha só que interessante, porque que a hora que a Duda disse a respeito da batalha, eu quase pulei, assim. Porque é o seguinte, na real, quando surgiu o grande problema da Batalha 7, eu sou MC e eu não sou o cara que rima, tá ligado? Na verdade, eu ajudo na articulação de várias ações ligado a hip hop, e a Batalha da 7 é uma das. E aí o Ministério Público me chamou lá, na verdade, como um dos organizadores, e eles nos proibiram. Ele notificou a mim e a secretária de Cultura, Isabela Pessotti. Na época, os meninos que estavam à frente da batalha eram o Marcelão e mais um outro menino daqui do Sangue da Sete, que eu vou errar se eu tentar lembrar o nome dele agora. O que aconteceu? O Ministério Público disse que nós não poderíamos reunir na praça, porque estava havendo a reclamação de vários vizinhos. Mas, antecedendo a isso, nós, como organização de juventudes, e a gente já vinha falando sobre isso, a gente procurou a Guarda Civil Municipal, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura, e falou sobre a necessidade da garantia de segurança pública para quem estava ali na praça durante as manifestações da Praça 7, porque é uma manifestação orgânica. As batalhas de MCs ela tem no país todo.
todo lugar, cidadezinha pequena. Esse dia eu fui numa cidadezinha pequena, lá em Avaré, tava tendo batalha de MC numa pista de skate. Só que é o seguinte, quando a juventude se reúne na periferia, ninguém liga, tá ligado? Mas quando ela vai pro centro, ela incomoda, entendeu? Então, quando a juventude ocupou a Praça 7, vizinhos ali se acharam no direito de repente, entrar com recurso junto ao Ministério Público para nos tirar de lá. E aí nós falamos... E aí o promotor, na época, eu não lembro, não consigo citar o nome, ele disse, não, a medida que a gente está tomando é para garantir a segurança de vocês. Eu falei, olha, a segurança para nós é que a segurança pública esteja presente nos garantindo o direito de estar ali, meu. Porque a gente não usa uma caixa de som, é um movimento organizado, ele tipo assim, ele é orgânico, e a juventude de periferia se organizando, promovendo, os moleques forem em batalhas estaduais, os moleques forem em batalhas nacionais, a gente tem excelentes rappers aqui, meninas que rimam também, e que estão começando a escrever livros depois de estarem participando de batalhas de MCs, só que quando ela vai para o centro, ela não é aceita. Aí, algo engraçado, né? Porque aí a gente perdeu essa disputa. Na real, eles falaram, não, na verdade, vocês não podem se reunir ali, a vida de vocês está em risco, está aumentando o número de uso de droga. Eu falei, beleza, então vai ficar a biqueira e a batalha vai sair. É isso? A gente vai sair, né? Na verdade, a gente não pode ir contra uma decisão dessa, né, de um promotor. Beleza, pulamos fora, a gente conseguiu se reunir no Cauim, depois a gente foi para o Sesc. O que aconteceu? Não deu 2 meses, o Centro é Legal fechou a Avenida 9 de Julho. Tá ligado? Aí a gente ainda tem que ouvir que a gente não é organizado e que, tipo assim, se a gente organizar, tudo dá certo. Entendeu? Então, você vê quando a juventude da periferia se reúne e quer ocupar espaço, ela tem dificuldade. Quando a classe média quer ocupar espaço, ela é atendida. Independente do lugar que ela queira estar, ela consegue estar. Entendeu? Então, tipo assim, é uma dificuldade que a cidade tem de lidar com a questão das diferenças. Entendeu? Eu lá no shopping, eu fiz uma crítica uma vez, porque eu tive que lidar com aquela situação dos rolezinhos, né? E a galera se incomodava muito com os moleques e com os funk. Falava, meu, essa molecada ouve funk, bagulho é pornográfico, fala das paradas que não é legal. Aí outro dia, eu trabalhando com eles lá, né? Que eu trabalhei com eles, eu trabalho ainda com eles. Estava uma escola de música fazendo uma apresentação e na situação eles cantavam uma música pré-adolescente com suas famílias, confortavelmente no shopping, brancos, de classe média, acredita? Cantando uma música do Kid Abelha, tá ligado? Fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Não assustou ninguém. Se mudasse a batida e mudasse o perfil do jovem que cantava aquela música ali, a galera ia reprovar, ia falar, pô, é o funk, é essas molecadas de quebrada que canta isso. Entendeu? Então, Ribeirão é uma cidade que tem dificuldade de lidar. Entendeu? Não é a nossa música que ofende, é o nosso perfil, é a presença do jovem da periferia. Entendeu? Então, quando a gente... E aí, até uma crítica que eu fiz na época, eu fiz crítica até a alguns parceiros que estão assistindo, porque eu trabalhava no shopping e eu dialogava, eu ia na quebrada dos moleques e conversava com eles, conversava com segurança. E quando eu comecei na quebrada, eu comecei a visitar os fluxos. Fluxo é os inferninhos, as festas de funk, onde a molecada transa, usa droga. E não tinha ninguém dos nossos lá defendendo esses moleques que estavam em vulnerabilidade. E a gente foi para cima trocar ideia, falar do perigo que era aquilo ali, e que, de repente, alguns jovens ali poderiam se tornar produtores culturais de uma forma estruturada, que eles tinham potencial enorme para reunir uma galera. Só que eu não tive galera que levanta a bandeira de, tá ligado? Na hora que a treta história dentro do shopping, eu vejo a galera envolvendo. Agora que tá todo mundo lá na periferia, eu não vejo esses movimentos levantando bandeira e dizendo, ó, peraí, vamos se cuidar, não vamos por esse caminho, vamos por aqui. Então, tipo assim, a gente tem um trabalho, sim, com juventudes, tá ligado? Que ela é diversa, da periferia, diferente da do centro, que é diferente das áreas rurais. Eu acho que, meu, a gente tem grandes potenciais. Eu acho que as lideranças novas é onde a gente tem mais potencialidade para emplacar essas pautas, a galera mais nova que se candidata, que entra na política. E aí, quando eu venho fazer meus rap, tipo, aí eu vou para a área mais artística, tipo assim, tá muito fácil compor, tá ligado? Essas indignações, assim, e a gente consegue dialogar com a juventude com essa ferramenta, entendeu? Tipo assim, essa música aí que o doutor falou, eu fiz lá no Orlando Vitaliano, por quê? O rap, ele é mais tradicional, e o funk já é a linguagem que conversa com o geral dessa molecada nova. Entendeu? O funk é a linguagem dessa molecada nova. Então, se você quer dialogar, você tem que fazer funk. Então, eu me rendi a isso. Eu tive que falar com os moleques, porque os moleques estavam usando muito celular na sala de aula e estava ruim o diálogo deles com os professores. E aí, não estava tendo
uma compreensão de ambos os lados. Aí eu convidei alguns deles de um coletivo, que é um projeto que a Feira do Livro bancou durante um tempo, que era o projeto Entre Nós, Jovens Protagonistas. E aí a gente conversou o seguinte, pô, peraí, beleza, a gente está vendo que não está tendo diálogo, a professora está chapando que eu acho que 40% da sala, 50% está no Walkman, está no Walkman não, né? Está no celular ouvindo funk e não está prestando atenção na aula. O funk foi uma ferramenta para a gente discutir coisas dentro da escola. Aí eu fiz essa música que chama Virar o Jogo, entendeu? Que ela fala dessa dificuldade de se compreender no ambiente de educação, a dificuldade que o professor tem de compreender o jovem também que está no ambiente de educação, mas que não acompanha o tanto que o jovem evoluiu, e essa necessidade da gente entender que esse momento que está sendo perdido ele é importante, entendeu? Essa educação que está sendo, ela é importante e que está tendo desprezo para ela, e agora a gente tem que estar na universidade, a gente tem que ir para a vida adulta, e perder esse momento não é um bom negócio, tá ligado? Estudar na recuperação não é legal, você tem que estudar antes para não ir para a recuperação. E aí as minhas músicas se tornam ferramentas para a gente conseguir trabalhar com essa juventude que está lá na base, para ele se compreender melhor, entendeu? E aí quando a gente quer trazer para essa questão de políticas públicas para as juventudes, eu acredito que quem pode contribuir muito são os novos, mano. É a galera mais nova que está pretendendo entrar, que se predispõe a entrar nessa disputa política aí, entendeu? Porque eu costumo brincar, mano, que em alguns momentos a gente não atualiza mais o CPU, tá ligado? Tem que ser novo, e então a gente tem que ter essa renovação, a galera tem que falar mais dessas questões com os jovens de forma que eles compreendam. Então, se o funk é ferramenta, vamos usar o funk, tá ligado? Eu sou crítico do funk na periferia. Para os nossos, eu emito as minhas opiniões contra o funk, mas fora da periferia eu sou defensor do funk, entendeu? Porque eu acredito que ele conversa sobre a sexualidade com pré-adolescente que não está preparado para lidar com a sexualidade naquele momento, não está preparado para lidar com a ostentação naquele momento, e ela joga assim, aí tem moleque saindo pro corre para pegar um carro para dar um rolê no fluxo, e acaba preso, e acaba morto, entendeu? Então eu sou crítico ao funk, mas fora da periferia eu defendo o funk, entendeu? Eu defendo a nossa música, eu defendo essas ideias que a gente tem talentos ali, tem moleque mudando de vida através disso, aí lá na frente, olha só que louco, a gente vê a Anitta sendo obrigada a repensar agora, tá ligado? A entender um pouco de política. Então, de repente, essa galera aí que acende através dessa música de periferia, lá na frente, eles vão estar com a gente também nessas lutas. Eu acho que é nesse sentido que eu queria deixar a contribuição aí. Muito bem. Eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para fazer um convite para amanhã, aqui no blog Calçadão, né? No programa Papo no Calçadão, será debatido o tema atual cenário político e a luta dos negros e negras, com a presença do coletivo do Marcelo Domingos, do coletivo Apaiomi, a Silvia Seixas, do CONEM, a Adria Bezerra, da Casa da Mulher, o Mauro Inácio, da Resistência Socialista, e o Ramon Faustino, da Primavera Socialista. Amanhã, às 11 horas, aqui no blog O Calçadão, o Papo no Calçadão, discutindo o atual cenário político brasileiro e as lutas de negros e negras. Gente, eu estou sendo avisado aqui pela produção do Virando a Página que nós estouramos o tempo, mas eu queria proporcionar a vocês aí 1 minuto para as considerações finais do nosso programa. Podemos começar com quem? Com a mulher do programa? Pode ser, gente? Duda. Eu sempre luto um pouco para tentar ligar meu microfone. Mas... Então, eu só queria, na verdade, agradecer muito o Machado, o blog O Calçadão, por esse espaço. Eu sei o quão difícil darem espaço para mulheres jovens em Ribeirão Preto. Infelizmente, a gente não tem nenhuma visibilidade assim na mídia. São poucas as pessoas que, de fato, abrem espaço para as nossas pautas. E só queria agradecer muito, de verdade, também os companheiros que estão aqui. Achei que foi muito produtivo o debate. E muito obrigado também ao blog por esse super debate que vocês vão dar de presente para a gente no domingo, amanhã. Eu acho que,
enfim, desse debate aqui que a gente tem alguns encaminhamentos que a gente pode dar, né? Eu acho que é de compromisso de todo mundo que está aqui, também que está assistindo, levar esse debate para fora e fazer com que ele chegue no máximo de pessoas possíveis. Porque juntos, eu acredito que a gente vai conseguir mudar um pouco dessa realidade difícil, né, que a gente traçou. Eu acho que a gente não pode perder a esperança e que, apesar das dificuldades, a vontade é muito grande e que a gente vai, sim, ocupar todos os espaços dessa cidade, garantir os direitos humanos e continuar todas as lutas das quais a gente falou aqui. Então, muito obrigada. Bruno, recadinho final. Bom, pessoal, eu queria agradecer também muito ao pessoal aí do blog Calçadão, em especial aí nosso amigo Paulo Honório, que está proporcionando para a gente essa conversa tão agradável, tão legal aí. Agradecer a todos vocês, né? Agradecer o senhor aí pelo convite, agradecer a Duda aí pela boa conversa, e ao Lezer também aí por participar do nosso papo aí de direitos humanos, contribuindo aí um pouco com esse conhecimento prático que ele tem dentro da cultura, transformando pela cultura. E somente isso mesmo, né? Deixar um agradecimento para todo esse pessoal bacana que estava assistindo. Muitos nomes aí que o senhor falou são meus companheiros de luta também. Se o time aqui tá bom, do lado de fora assistindo também só tinha fera, né? A gente viu muita gente boa. Queria deixar um abraço especial aí para os meus colegas aí da luta de moradia. Aí eu vou deixar esse agradecimento aí no nome do Mauro Freitas, né? Que é uma pessoa que me orienta nessa militância, né? Me dá os passos de onde seguir, né? Me dá o caminho das pedras. É uma pessoa que tem sido muito especial nessa minha luta. Também queria cumprimentar as minhas amigas lá do Conselho Tutelar, né? Minhas colegas e meu único colega também, que é o João Manuel, que também é um pré-candidato. São todas pessoas aí muito legais que têm colaborado com o meu trabalho e eu com o deles. E é só isso. Um abraço especial aí para todo o pessoal aí de casa. Valeu, hein? Obrigado, Bruno. Lezé. Beleza, obrigado, pessoal, todo mundo que está assistindo. Na verdade, quero deixar uma dica aí para todos os nossos companheiros que são pré-candidatos, tá ligado? Ó, nosso discurso para ganhar a eleição, eu acho que tem que ser melhor discorrido. Nas últimas eleições, a gente perdeu muito, a gente tem que avançar. Então, eu acho que conversar com a base é necessário, dar um passo atrás no discurso para a galera entender é necessário. Então, vamos aí se sensibilizar, vamos para a quebrada, entendeu? Porque para nós, tipo assim, eu não moro mais no Simeone, mas eu tô lá sempre, mas para nós isso é a nossa vida. Porque eu tenho irmão preso, tenho um primo preso, tenho pessoas lá da comunidade que não conseguem ter acesso à educação. Para nós não é bandeira, para nós é uma necessidade, é uma emergência mudar e as pessoas compreenderem o que é direitos humanos. Entendeu? Então, para quem está aí na luta, na militância, agora para ocupar lugar de espaço de poder, eu acho que os discursos têm que ser elaborados de uma forma que todo mundo compreende, todo mundo se veja nele, no plano de governo, todo mundo se veja numa proposta para a vereança, tá ligado? E aí eu acho que a gente consegue fortalecer e mudar o cenário político atual, tá? Quero convidar também quem está assistindo para conhecer meus trabalhos, principalmente agora, nesse momento incerto. Sou rapper, tenho minha parada no YouTube, meu canal é Lezer MC, então tem música lá nova falando da pandemia, tipo, dessa quarentena que a gente está fazendo. Estou fazendo um projeto juntamente, digital designer está aí assistindo a nossa live, tem me ajudado a produzir algumas coisas, eu estou produzindo em casa, o momento é incerto para nós da arte e da cultura, que não tem nada garantido, então eu estou me qualificando aqui, meu YouTube vai ser uma ferramenta que eu vou trabalhar cada dia mais. Quem tiver assistindo também, tem 19 pessoas aqui nos assistindo, se você for lá no YouTube depois tá ligado? E me ajudar lá e se inscrever no meu canal, isso fortalece para que futuramente eu consiga comunicar com mais pessoas. E contem comigo, todo mundo que está ouvindo, tem uma ideia para uma live, conta comigo. Se for para falar de perifa, conta comigo. Independente de quem seja, eu estou junto, beleza? Obrigado pelo convite. Muito bem. Bom, eu quero agradecer especialmente aos 3 companheiros aí, o Lezer MC, a Duda Hidalgo, o Bruno Castro, por terem aceitado o convite e por virem aqui proporcionar a nós todos tanta informação, tanta perspectiva e tantas propostas para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas em Ribeirão Preto, sobretudo daquelas que, como disse o Lezer,
não estão apenas precisando de bandeira, mas é uma necessidade, né, e urgente que as suas vidas sejam melhoradas. Eu gostei muito de poder conversar, ouvir tudo que vocês disseram. São 3 intelectuais que o Gramsci, agora é uma derrapada de professor, né? 3 intelectuais que o Gramsci certamente chamaria de intelectuais orgânicos das classes populares. Parabéns por isso, me sinto honrado com a vossa presença aqui. Foi uma live maravilhosa, não vi passar o tempo, foi um sucesso. As pessoas que estão nos acompanhando atestam isso. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, ao blog Calçadão, aos nossos técnicos, à produção do Virando a Página, e eu espero contar com esta mesma audiência nas próximas edições do programa. Muito obrigado, até lá.